Olá, meus amigos da Central da Marcha. Finalmente estamos aqui no podcast da Central da Marcha. Agora a nova Central da Marcha para vocês. Eu e o Rodrigo temos o prazer de estar aqui, trazer para vocês muita informação, muito assunto sobre marcha, que é o que a gente é apaixonado. A Central da Marcha tem como objetivo trazer informação, convidados, bate-papo sobre cavalo de marcha, que é o que a gente é apaixonado. Hoje tem uma convidada especial aqui. Antes da gente apresentar, eu quero que o Rodrigo dê as boas-vindas. Rodrigão, que alegria, hein? Muita. Podcast da Central da Marcha, nosso primeiro podcast gravado. Isso mesmo. A gente está muito feliz com essa estreia. Realmente a gente vem planejando algumas coisas novas e hoje a gente está gravando aqui esse nosso primeiro podcast. Temos uma convidada que a gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouquinho. A gente vai soltar aqui a curiosidade de vocês. A gente vai trazer muita coisa nova. Então esse é um passo importante que a gente está dando aqui para a Central da Marcha, para os nossos amigos. E vai ter muita coisa nova acontecendo aí a cada dia. Então, Maravilha. aguardem. Pessoal, antes de eu apresentar a nossa convidada, eu quero deixar claro o seguinte: o podcast da Central da Marcha é um espaço democrático. Aqui é para todo mundo que é apaixonado por cavalo de marcha. Então aqui tem marchador, aqui tem manga larga, aqui tem muladeiro, aqui tem espaço para todo mundo que gosta de cavalo de marcha. O currículo é longo, né? Nossa Senhora. O currículo é longo, mas nós vamos dar uma resumida para não deixar o programa muito longo. Pessoal, a gente tem o prazer enorme de receber nesse nosso primeiro podcast gravado aqui no estúdio a querida Bárbara Klein. A Bárbara, que é mestre em zootecnia e treinadora de cavalos e principalmente apaixonada por cavalo, né, Bárbara? Seja muito bem-vinda e muito obrigado por estar aqui com a gente nesse podcast. Obrigada, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Quando vocês falaram do convite, para mim, fiquei super entusiasmada, né? Igual vocês disseram aí, a gente é apaixonado com cavalo, né? Então, com cavalo de marcha, falar do assunto para a gente sempre é uma satisfação muito grande. Então, mais uma vez, obrigada pelo convite, parabéns pelo projeto de Central da Marcha. E é isso aí, vamos bater papo sobre cavalo de marcha aí. Maravilha, Bárbara. Vamos começar você falando para a gente um pouquinho da sua trajetória, né? Apesar de você ser super jovem, você tem muita história já no cavalo. Conta um pouquinho como que começou a história da Bárbara com o cavalo. Bom, meu pai criava manga larga machador, né? Quando eu era criança, a gente começou com a criação de manga larga machador. E o diferencial na época era que eu gostava de apresentar meus próprios cavalos, né? A gente tinha um treinador em casa, mas eu chegava da escola de manhã já, largava a mochila, não trocava nem de roupa, né? Montava cavalo de tênis e uniforme de escola. Era sempre Isso foi desde novinha. desde novinha, desde 7, 8 anos de idade. Legal. Quando eu já tinha independência ali para montar meus cavalos, assim que eu fazia. Então, convívio de fazenda, né? Manejo do cavalo, eu que pegava meus cavalos, escovava, selava, enfim, e apresentava os cavalos nas provas. E isso me ensinou muito sobre equitação, né? Porque o grande diferencial de quando eu perdi um campeonato, né, para quando eu tinha um cavalo mais bem preparado e chegava a ganhar uma prova, era exatamente o meu ponto técnico, né? Eu via já essa diferença na minha equitação. Então eu já pensava, né, lá atrás, eu pensava assim, poxa, se eu estudar mais, se eu fizer mais curso, né, eu posso sair lá na frente. E foi aí que eu procurei conhecimento lá na escola de CT Meloviana. Eu tinha aí uns 12 anos, 12, 13 anos mais ou menos. Comecei a fazer curso com o Fernandinho, Fernando Melo Viana, grande professor Sim. nosso aí, né, grande querido. E, nossa, e aí eu falo com a turma que lá eu descobri o que eu vim fazer no mundo, né? Eu falo assim, descobri minha função no mundo agora. Treinar cavalo e apresentar cavalo. Ô, Bárbara, mas muito legal que assim, pelo que você falou, nesse comecinho você já teve a sensação que aquilo ali era a sua praia, que você sentia que aquilo ali você podia desenvolver, foi isso? Sim, e nessa época aconteceu também uma transformação no meio, porque tinham muito poucas mulheres, né? E eu fui uma das primeiras. E ainda tinha
Tinha competitividade, Sim. aquela super atenção, porque uma mulher fazendo tão bem feito que era só homem fazendo, Uhum. então tinha realmente aí uma atenção voltada para isso. E eu acabava sendo cobrada, né, assim, até recebi uma cobrança nesse aspecto, né? Sim, Poxa, eu tô competindo com um cara que tá aqui há tanto tempo. E o mais legal é que foi muito positiva essa experiência, porque eu me tornei amiga dos caras, né? Eu era Uhum. amiga dos treinadores, Claro. eles me ajudavam dentro de pista, então virou um ambiente assim que realmente eles me perguntam: ah, você sofreu preconceito? Sim, eu sofri preconceito, mas eu escolhi não olhar para o lado do preconceito, sabe? Mas para o lado da facilidade das Sim. coisas. É, tava começando uma mulher no meio e que com certeza depois iam vir outras, né? Como tem. tem as meninas já apresentando aí, apresentando super bem, né? Uhum. Em Uhum. campeonato nacional, enfim. Então isso daí é realmente foi bem legal, assim, e foi um gás, né, que eu peguei na época para aprimorar, para aprender mais, para buscar sempre mais conhecimento, né? Maravilha. Entendi. Ô, Rodrigão, sabe o que que a gente precisa fazer antes da próxima pergunta? Sim. Agradecer patrocínio. Ó, esse programa aqui, pessoal, tem o apoio do Ara São Bento. Nossos colegas Ari e Alex, do Ara São Bento. Alex, Ari, um abraço, muito obrigado pelo Obrigado. apoio aqui do nosso podcast. Ara São Bento, acompanhe lá o @Ara São Bento HSB e sigam lá os nossos patrocinadores. Manda uma pergunta aí, Rodrigão, para Vamos lá. baixo. Eu acompanhei aqui, fui estudar um pouquinho mais, além de segui-la, e verifiquei que você participou de várias provas e das provas sociais também. Eu queria que você me falasse um pouquinho como é que foram essas provas sociais do marchador, como é que foram os campeonatos, e saber qual foi a dificuldade que você teve, o que que você sentiu nesses campeonatos, porque eu vi que você ganhou lá colar de ouro, pulseira de ouro em 2010, 2011. Como é que foram essas provas? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Legal. As provas sociais, elas, assim, elas vinham como um segundo campeonato que eu participava naquele dia, né? Porque eu levava meus cavalos para apresentar e geralmente quando eu perdia com meus cavalos, eu entrava nas provas sociais porque eu queria levar um troféu para casa, cara. Aí o que que eu fazia? Entrava, meu cavalo ia terceiro, De mão quarto, vazia quinto, aí não eu chega em falei, não, casa. né? Não, isso daí não tá certo. Eu Não vou lá, posso. eu vou mais uma vez, né? E várias vezes, olha que curioso, eu lembro disso direitinho. Eu montava o cavalo que não tinha ido tão bem, eu escolhi o que não tinha ido tão bem, e que na minha ótica, na época, era porque eu não tinha mostrado o suficiente. E aí eu escolhi esse cavalo para entrar na prova de Nossa, Amazonas, para mostrar pro juiz o meu cavalo de meu novo, cavalo é você vê? bom. Exatamente, olha a minha cabeça. Só que nessa brincadeira foi dando certo o negócio. Aí eu fui campeã numas provas menores, né, antes da Nacional, do ano de 2010. E aí falaram comigo assim, poxa, foi até o Bruno Felipe, ele tava começando a julgar a Manga Larga Machador na época. E ele falou, pô, você tem que ir pra Nacional. Você tem talento, a prova da Nacional é uma prova maior, uma prova grande, mas você tem muito talento, hein? E aí, assim, não era meu plano A, né? Aham. Mas acabou se tornando. E eu falei, poxa, então eu vou participar da Nacional. E eu lembro que há uns 2, 3 meses eu falei, cheguei pro Fernandinho, já era aluna dele, já montava lá no CTE direto. Aí eu falei, Fernandinho, eu vou participar daquela prova lá do colar de ouro, cara. Disse que ganha um colar de ouro a prova lá, e você me ajuda, hein? Aí ele, não, vou escolher um cavalo show aqui pra você, nós vamos tirar a dedo aqui, você treina, eu te dou uma ajuda e você participa da prova lá. Então, beleza. Na época, foi o Alter do Cardeal, um cavalo da Bahia, um cavalo super legal, um cavalo alazão, e adoro cavalo alazão, sou apaixonada, falei com você hoje. É. E esse cavalo, pô, esse cavalo foi muito bacana a apresentação dele. E aí, entrei nesse ano, fui campeã em 2010. E em 2010, o Magd, por solicitação de algumas Amazonas, que você ganhava no ano, você não podia repetir no próximo. Tinha um negócio assim, você ganha em 2000, por exemplo, ganhei em 2010, 2011 eu não poderia competir no colar de ouro, eu teria que pular um ano. Ah, E aí acabava que assim, ficava um gap, um espaço em que as meninas desanimavam, né? E o Magd sugeriu que fizesse o campeão dos campeões, né? Como se fosse a campeã de todos os anos anteriores.
E aí, isso aconteceu em 2011, um ano depois de eu ter montado o Ah, colar de ouro. Então, eu já caí. De 2010, eu já fui classificada, né, para a para pulseira de fazer. ouro de 2011, Que legal. logo um ano depois. E eu lembro que já em 2011 eu montei um. Aí eu falei, aí voltei pro Fernandinho lá, né? Ah, Meu grande treinador aí guru, nessa época, guru. sem dúvida. Aí eu falei, Fernandinho, ó, só que agora o buraco é mais embaixo, né? Agora essas meninas que ganharam esses anos tudo pra trás. Eu fui a última a ganhar. Essa turma não me vê há muito tempo. Aí ele falou, não, vai dar certo. Aí montei Índio das Caraíbas, um cavalo super legal também, um cavalo pampa super legal. Filho do Favaz Diamante, um super cavalo de sela. E o índio, a prova com o índio foi muito legal, só que o índio, ele passava perto das luzes que estavam dentro da pista, ele se assustava demais, era um cavalo muito novo, inexperiente, né? Uhum. E eu ali preocupada com a postura, com a condução, né? A maneira que eu vou levar aquilo ali para tirar uma nota boa, para impressionar. Mas ele assustava muito com a luz. E aquilo, né? No começo eu achei que ia ser um ponto negativo, mas foi positivo, porque eu consegui mostrar a minha equitação. Como é que eu vou fazer com o cavalo assustado com a luz aqui? Então lá atrás, eu já sabia que ele ia assustar, porque eu vi que ele assustou na outra volta, Aham. né? Eu já preparava, colocava o focinho, já colocava a perna de dentro, posicionava o cavalo para ele sair daquela situação sob controle, entre aspas, né? Sim, Então, acho que isso foi um grande ponto a favor, né, em relação às outras meninas. E fui campeã da prova da pulseira de ouro que legal. também. Bom, Muito esse bom. detalhe que você falou me remete a uma pergunta que não tenho como escapar, que é a importância da equitação, né? Exatamente. Você tem uma Sem dúvida. formação muito completa, né, na equitação e eu queria que você secasse um pouco a importância dessa equitação. Fernandinho fala muito sobre isso, né? Mas eu queria que você detalhasse, acho que isso veio a calhar isso que você falou, a importância de uma boa equitação para você conseguir tirar o melhor do seu cavalo. De novo a questão da equitação, né? Se a gente olhar quando eu criava e apresentava meus cavalos em pista, eu já tinha percebido essa história de que uma equitação superior poderia me dar campeonatos, né? Poderia evoluir o nível dos meus cavalos. E também nas provas sociais, né? Essa foi, com certeza, foi a grande diferença, né? Conversando com os juízes que avaliaram na época, eles falaram, Bárbara, a grande diferença é a condução. É o que a gente estava falando aqui, condução do cavalo. E essa tranquilidade na condução vem do quanto você sabe, adquire de conhecimento ali sobre técnica de equitação, simplesmente. Uhum. Tá? E horsemanship também, né? Falar de comportamento aí nesse caso é muito importante. Então, com certeza foi um diferencial. E a escola eu fiz assim, eu sabia os cursos do Fernandinho, de trás para de frente para trás, do meio para frente, eu sabia os cursos dele de cor, os cursos do Fernandinho. Inclusive, tinha vezes que ele falava, poxa, eu vou precisar viajar, você quebra o galho aqui? É, Aí eu pegava, eu falei, onde você parou? No segundo dia. Ah, e no você segundo tocava. dia? Não, então tá, vou tocar a partir do terceiro. Eu sabia tudo os cursos. Eu ficava lá, e, nossa, ficava direto com ele lá. Enfim, então, a grande referência de escola no Manga Larga Machador, né, e no Manga Larga, que é uma equitação, que é a mesma equitação, né, equitação boa e uma só, foi na escola do Fernandinho. Depois tive outros profissionais que influenciaram muito na raça, o Roberto Coelho Naves influenciou muito também na minha equitação, e fui fazendo outros cursos paralelos nas áreas. Quando eu morei em Sorocaba, que eu fiz a graduação em Gestão e Equinocultura na Uniso, eu fiz estágio na Universidade do Cavalo. Tá, E lá já minha cabeça já expandiu mais para outro tipo de equitação, né? Para equitação clássica. clássica. É. E apesar do Aloysio montar um estilo western, ele tem uma consciência de equitação, ele e a equipe dele, muito grande. Né? E foi quando eu comecei a fazer aula de adestramento clássico, montar cavalos de equitação de trabalho, né? E aí eu vi que, poxa, calma, o mundo da equitação ele é Abriu gigantesco. um leque Ah, gigantesco. Ele é é. gigantesco. E eu sou muito curiosa, eu sou curiosa de natureza, igual que esse potrinho que nasce cheirando tudo, sabe? E eu falei que, vou estudar essa equitação aí, vou atrás dessa turma. Aí montei com a Cláudia Lechonsky, fiz curso com o Valdeci Evaristo, do Vila do Retiro, na época dos Lusitanos. Montei com o Ito Ritiluca, montei com a Anete Ferrareto. Ixi, tem uma turma aí que realmente influenciou essa fase da minha equitação, Uhum. né? Depois voltei a trabalhar cavalos de marcha, com certeza aí com uma bagagem que me ajudou muito, Que sem legal, dúvida. que legal, Muito bom. muito legal. Me fala uma coisa, é, vamos passar um pouquinho agora para o lado de treinadora de cavalo, né? Você Sim. acabou de falar de todos esses cursos, todos esses treinamentos que você tem, e eu imagino que hoje, no seu dia a dia, no seu trabalho,
você tem que acabar compilando toda essa informação e, de certa maneira, colocar na prática, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vai começar a preparar um animal, eu fico imaginando o tanto o arsenal de informação que você tem hoje para falar, bom, nesse cavalo eu vou trabalhar assim, assado. Você tem um padrão hoje? Você tem um padrão que você fala, eu vou iniciar a preparação desse animal dessa maneira, e aí eu vou sentindo o que eu vou usar de ferramenta. Perfeito, essa pergunta foi muito boa. Por quê? Eu consigo lembrar exatamente da época que eu dava consultoria, né, pra pista. E nessa época, a gente faz uma planilha, né, que consiste numa avaliação inicial do cavalo e traça um caminho, né, para a gente poder percorrer assim. A gente faz uma avaliação inicial e o que que a gente observa principalmente, né? Ângulo, morfologia, questões da funcionalidade do cavalo ali, principalmente morfologia funcional e andamento. Bom, então montado, onde que a gente pode chegar com esse cavalo? Até onde a gente pode ir, traça uma linha de potencial. Então a gente tem nota do dia, né? Na época a gente trabalhava assim, nota do dia, aí nota do potencial, né? E como que a gente vai traçar o trabalho ali para atingir o potencial máximo daquele determinado indivíduo, né? E aí, no meio do caminho, né? Como diz aquela frase, né? Muito fala, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, né? Alguns animais soltos tinham um movimento muito melhor do que montado, né? Solto, vamos soltar, vamos avaliar. Gesto de membro torácico, né? Membro anterior, gesto de membro posterior. Aí, às vezes, lá, poxa, o ângulo é bom, o casco é bom, tá tudo favorável. A gente pode atingir uma nota 9. Aí monta, a gente perde a qualidade do movimento, né? Perdi, assim, nessa época. E eu tô falando de 2015, 2014, 2015, tá? E por que que a gente perdia essa qualidade de movimento? Então, vamos trabalhar a coluna, fazer os exercícios básicos de flexibilidade, né? Uhum, Que é o que você me perguntou. Então, a gente tinha uma lista, né? sim, Vamos começar por trabalho de círculo, né? joia. Arrumar o círculo desses cavalos, fazer extensão de pescoço, trabalhar a coluna com elasticidade, reunião e alongamento. Então, vamos começar a fazer isso a passo. E no meio desse caminho aí, o que que acontecia? Alguns animais tinham grande resistência em trabalhar com a coluna aberta e fechada, fazer trabalho de círculo, né, com regularidade. Então, e era uma dificuldade que, assim, eu ficava, poxa, tem alguma coisa errada aí na história, porque, pô, tecnicamente o cavaleiro é capaz. A gente não tá pedindo nada impossível para a natureza. Que a morfologia tá ok, o ângulo tá legal, o Uhum. casco também, né? O que tá acontecendo no meio desse caminho? E eu senti que tinha uma certa influência. Até um dia, vou contar o caso da Chispa aqui. Agora, o Chispa Meaípe, lá da fazenda Meaípe, do amigo Biraci Palestino lá. E um dia montando, essa égua era uma delas. Nós tivemos outros casos, mas essa égua foi um caso que chamava muita atenção, porque essa égua, meu sonho era levar para Nacional, e eu falava com a turma, eu falei, gente, essa égua aqui, É bem fenômeno. trabalhada, essa égua, ó, nós vamos subir aquela rampa lá no título máximo com essa égua. Ah, a gente acredita também, ela solta tem um movimento legal, mas montada, os juízes já falaram que tem esse gargalo do gesto da mão, né? A mão dela é uma mão mais rasteira, não acompanha, acaba sendo um pouco descoordenada, porque o pé é legal, a mão não é, enfim. Eu falei, não, mas a égua solta tem um movimento, a gente consegue esse movimento montado também. Enfim, começamos a trabalhar essa égua. Aí, da primeira para a segunda visita, evoluiu em alguns aspectos que a gente imaginava, mas gesto de membro anterior, não, mesma coisa. Terceira visita, mesma nota do dia. Não evoluía. Aí o pessoal já começou a pensar no plano B. Ah, vamos substituir, colocar ela, trazer uma outra égua. Tem tanta égua aí e tal, não sei o quê. Se eu sei que você gosta dela e tal, eu falei, não, vamos pensar. Saí pra estrada com essa égua e fui trocar de cavalo com o Gleison, né? Descer da Xispa e pegar o cavalo que o Gleison estava montando. Falei, Gleison, monta essa égua aqui que eu vou montar esse cavalo. Aí, quando eu desci da Xispa, a sela virou. Aí eu brinquei com ele na hora assim, mas aqui, sela mal apertada, hein? Nossa senhora, aí deu uma brincada assim com ele. Aí ele ficou assim com a cabeça meio que em dúvida. Aí quando eu fui arrumar a sela tava apertada já. Mas tava muito apertada, não encostada, a sela tava apertada. Aí eu, mas como é que isso aconteceu?
Aí pensei, fui, tirei o látex, folguei a célula, voltei com ela pro lugar. Ali foi que a gente brinca tela azul, sabe? Quando dá tela Hum, azul no sistema. bugou. Falei, tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. Como é que é a célula apertada? Tá errado. Aí fui, dei uns 2 passos para trás, observei de longe assim, e lembro de uma frase que eu gosto muito de citar, que é do Isaac Newton, né? Que é: observe atentamente a natureza, então entenderá tudo melhor. Falei, essa célula não tem o formato do dorso dessa égua. Não tem. Não tem. A célula tem um formato e o dorso tem outro, por isso que isso tá virando. Aí começaram a vir outros insights. Por isso que as células estão saindo do lugar. A peãozada para, põe a célula para frente. Tem essa tendência, né? No manga larga machador ainda existe. Não Ainda sei no manga existe. larga. Mas para, o juiz vai montar, põe a célula para frente de novo. Enfim, aquilo ficou na minha cabeça. Foi quando eu comecei a estudar o ajuste de célula. E graças a Deus, falo isso por causa dos cavalos e dos cavaleiros também, né? Sim, Que vão ser muito beneficiados com a história toda, tenho certeza. Eu descobri um mundo que chamava Saddle Fitting, né? Que realmente a minha observação ali, o que eu senti na hora foi muito relevante. E na época eu cheguei a falar, eu falei assim, não, a gente pode encostar a égua, mas o problema dela é a sela. Sela, Bárbara, você tá doida? Sela? Não, sela nunca Ah, foi problema, vai ser problema agora? Não, eu sei, isso aí que você gosta da égua e tal, não sei o que, tá. Solta a égua. Aí quando eu comecei a estudar, eu falei, poxa, tem tudo a ver. A cernelha do cavalo, ela é inervada pelo CN11, né, que é o 11º nervo craniano. A musculatura em torno da cernelha, que também tem a ver com o movimento do membro torácico, né? Esse nervo pode causar um reflexo positivo ou negativo no movimento desse membro. Então, por exemplo, um garanhão, no momento do acasalamento, quando ele morde essa região, é exatamente na tentativa de causar um reflexo do não movimento e de bloquear travar mesmo o de animal. para o travar. animal não conseguir movimentar, para a fêmea não Interessante. movimentar, né? Então, na natureza, isso já é conhecido, né? Já nasceu, Deus criou assim. É exatamente o que acontece em animais do perfil da chispa, que tinha uma cernelha, um ângulo torácico bem largo, uma cernelha mais baixinha, mais larga, é, que a disposição desse nervo também vai estar de uma maneira mais aberta, né? E uma célula fechada vai fazer pressão exatamente em cima dessa região, bloqueando o funcionamento do movimento. Ô, Barba, voltando um pouquinho, para a gente Nossa. entender esse processo todo aí, né? A gente sabe que foi um baita trabalho que você fez para conseguir chegar agora na nova cela australiana. É, quando que você começou a perder o sono pensando nesse assunto? Porque com certeza acendeu uma luzinha, mas ficou ali. Quando que isso aí começou a virar? Você falou, não, preciso ir atrás de resolver essa questão. Porque eu acho que ela foi a primeira égua, mas daí você começou a reparar, assim, daí você começou a olhar os demais animais, porque daí É. isso se transformou em alguma coisa enorme dentro da sua cabeça, né? E fazendo um gancho com a pergunta anterior, que também tem a ver, que assim, tem uma direção que a gente segue com o cavalo em treinamento? Tem. A gente faz uma base, faz um preparo, né, o que a gente chama de base do cavalo atleta, que depois ele pode seguir em qualquer modalidade. Essa base vem logo depois da doma, né? O cavalo é domado, a gente faz uma base de equitação nesse cavalo, né? E essa base a gente não estava conseguindo fazer nem ela, justamente por causa das questões de limitação vindas da cela que prejudicava. Eu sentia muito, igual você falou, a Chispa foi uma, e os outros cavalos? Cavalo que não alongava coluna. Cavalo que não tinha rendimento, por exemplo. Tinha muito árbitro que falava, olha, esse cavalo aqui, ele é legal, chegava, batia na trave lá, reservado campeão. Ah, mas ele perde no rendimento. E para o cavalo ter rendimento, ele tem que ter flexibilidade. Se ele não tiver coluna flexível, ele não vai ter um bom rendimento, né? Que é a capacidade de reunir e alongar durante uma prova de marcha, isso é imprescindível. Hoje um cavalo não consegue se tornar um campeão nacional sem capacidade de reunião e alongamento. E vários cavalos que usavam na época que usavam essa cela bem apertadinha, que já melhorou, mas assim, tinha essa dificuldade, eu falava, poxa, tem como alongar? Tem um material encostando no ligamento supraespinhoso, né, que é o ligamento que passa bem debaixo do nosso assento ali, Uhum. que passa por cima dos processos espinhosos, né? Falei, aí li no livro, comecei a estudar e vi que esse ligamento tem a ver com essa elasticidade da coluna, e ele com certeza estava sob pressão do suador da cela. Então, falei, poxa, eu sou treinadora de cavalo.
como que eu vou pegar meus cavalos e evoluir para o nível que eu quero, se no meio do caminho a gente tem essa deficiência da célula? Vou parar de montar cavalo e vou estudar um negócio, que alguém tem que resolver isso, poxa vida. Ô, gente, vocês não acham, que falava com o celeiro, vocês não acham que a gente tem um problema aí, que a gente pode ter um suadouro diferente? Nossa, a resistência é muito grande. Não, essa armação é assim, é fabricada É assim, centenária. o negócio usa anos e é fácil porque é industrial, né? É forma e tal. Então, eu vi que não tinha como mexer muito ali. E aí, em 2017, eu passei na seleção do mestrado em zootecnia na UFMG. E falei, poxa, é o momento da gente reunir um grupo aqui legal de pessoas que estão a fim de estudar o assunto e estudar sobre célula. E assim que aconteceu. Tivemos apoio da associação na época, da Lully, que foi muito importante para o nosso trabalho, dos médicos veterinários da UFMG que trabalhavam já com desempenho e Ah, que que, e legal. que lá no, que já tinham ouvido falar. Ah, saddle fitting. Ah, então, diz que o saddle fitting atrapalha nos cavalos de salto, assim, atrapalha no cavalo de adestramento, atrapalha no cavalo de redes. Falei, gente, tá atrapalhando, na minha humilde opinião, atrapalhando muito mais os cavalos de marcha, porque não tem um menor estudo em cima das células que esses cavalos usam. E a raça crescendo exponencialmente, Sim. exponencialmente, genética, né, nutrição, podologia, número de animais, Nossa seleção. Senhora. A coisa indo pra um Refinando mundo cada vez mais. muito. E assim, sem o menor estudo, célula aí, né, assim, com conhecimento muito empírico, né? Foi quando a gente reuniu uma equipe de pesquisadores e começamos a entrar na história das células aí. Eu queria entender como é que era, como que devia, como estava funcionando na prática o estudo. Quem estava engajado no estudo, Uhum. tenta explicar para a gente, fazia o quê? O camarada falou, ó, hoje eu vou acordar e vou fazer isso. O que vocês faziam de estudo? Foi assim, a nossa grande ideia ah, foi colocar colocar a teoria do saddle fitting na prática, né? Só que nós tivemos que fazer várias adaptações da metodologia para o que a gente tinha a nível de Brasil. Ah, vamos escanear o dorso dos cavalos, mas não tem um scanner de dorso aqui. Ah, vamos fazer uma leitura que você coloca um equipamento que ele se ajusta rapidinho no dorso, você tira aquilo, passa para o computador. Não tem no Brasil, não tinha nada, assim. É realmente um assunto que a única pessoa que entendia no Brasil era a Lully. E que estava ajudando a gente, e ajudando no sentido de, pessoal, vai dar certo, mas nós vamos ter que trabalhar com a ferramenta que a gente Que a tem gente aqui, tem. né? Que não tem muito recurso. E aí nós dividimos a pesquisa em 3 etapas, né? Na fase 1, a fase 2 e a fase 3. A fase 1 nós mensuramos as células, né? Pegamos aquela bengala de mensurar cavalo, né? E a gente mensurava ali as características da célula, tamanho, fita métrica. Então, a primeira coisa, a gente caracterizou a célula. Como que é a célula? Que tamanho que ela tem de abertura, de túnel, que é onde está ali o ligamento supraespinhoso que eu mencionei, né? Passa Uhum. debaixo do nosso assento. Que tamanho que é o suadouro, de que formato, que material que ele é feito, né? Então, nós fizemos um estudo das células mais utilizadas no mercado. Aí nós selecionamos, das células mais utilizadas, nós selecionamos as 4 principais, né? O estudo ele foi apoiado pela associação na época e assim, a gente realmente precisava dar ênfase no que o cavalo mais usava, né? A gente tinha vários modelos de célula, Uhum. inclusive modelos de células melhores dos que estavam sendo mais utilizados, só que os mais comercializados é o que realmente chega mais para o cavalo, né? Sim. Então, Sim. enfim, selecionamos os 4. E aí, na fase 2, nós fizemos análises termográficas desse suadouro no dorso dos cavalos, né? A termografia é uma ferramenta que mede, é como se ela fizesse a leitura de um mapa térmico de calor, né, da superfície. Então, ela mede o quanto determinada região ou determinado material está aquecendo ali, como que está o comportamento da temperatura daquele determinado contato, né? No caso, o contato que a gente queria ver é o contato do suadouro da célula com o dorso do cavalo, né? Então, nós fizemos no Aras Grande Sertão, em Itu, e mensuramos pegamos as células mensuradas, colocamos em 8 animais de marcha batida e medimos essa superfície de contato, esse mapa térmico, fizemos um mapa térmico da superfície. E depois classificamos em distribuição de apoio, né? Nisso que a gente está vendo, quanto por cento do apoio total do suadouro está sendo utilizado para distribuir o peso do cavaleiro?
né? Se tivesse distribuído entre 75% e 100%, vamos pensar na melhor porcentagem, que seria o Uhum. caso de um bom ajuste, né? A gente teria uma distribuição de calor mais homogênea. Quer dizer, não o oposto de ter pontos localizados de aumento de temperatura. A gente teria uma distribuição, um mapa térmico mais regular, né? E aí dividimos em 4 grupos, né? 75 a 100, aí entre 25%, né? 50 a 75, 25 a 50 e abaixo de 25. Legal. E essa foi a fase 2 da pesquisa. A fase 3, nós pegamos as medidas das celas e comparamos com as medidas dos cavalos, né? Aí precisava medir os cavalos, que era a parte mais difícil da história. Nós deixamos por último para ver se até lá funcionava uma coisa melhor na cabeça. Aí, poxa, vamos estudando isso daí, né? Uhum. E até lá a gente descobre a melhor ferramenta para isso. A gente desenvolveu um mensurador via vídeo, via observação dos que vinham de fora, né? Então a gente desenvolveu um mensurador que é capaz de moldar no dorso do cavalo, que eu utilizei nessas éguas hoje. Hoje eu conheci o mensurador. Nós fizemos quase uma engenharia. A gente ficava estudando o negócio lá na escola de veterinária da UFMG, né? E o pessoal falava assim, mas vocês são da veterinária ou vocês são da engenharia? O que vocês estão fazendo aí? O troço tem nível, tem tudo mais, né? Enfim. E realmente a gente precisava de uma ferramenta para tirar o tamanho do dorso do cavalo e a gente fazer a leitura daquele tamanho para comparar com o tamanho da sela. Isso que a gente precisava basicamente, principalmente a nível de ângulo. Ângulo de distância de abertura e ângulo torácico, que no ajuste de sela é o ponto mais importante. Por isso que é o ponto que a gente considera na hora de escolher um tamanho da sela hoje, né? Aí nós tiramos as medidas dos cavalos e comparamos com as celas. Resultado, né? A fase 2, mais de 57,5%, se eu não me engano, me falha a memória. Se não for, é uma porcentagem de 1 só de diferença. Ou seja, mais de 50% das células foram classificadas de 0 a 25% de distribuição de apoio. Ou seja, o peso do cavaleiro estava sendo distribuído em pontos localizados pequenos no dorso do cavalo. Isso por quê? Por causa da construção do suadouro? Não, por causa do formato da cela. É a mesma teoria da prática lá da chispa, lá dos cavalos, que a armação das celas tinha um formato e o dorso tinha outro. Sim. Então, justamente, o suadouro, por não encostar no dorso do cavalo, ele tem uma área muito pequena para distribuir o peso do cavaleiro. Uhum. E eu falava, pessoal, o material influencia? Sim, influencia. O tipo do material, a disposição do suador influencia. Mas o que mais influencia é o formato da armação dessa cela, que não permite que o peso do cavaleiro esteja encostado na área ideal Uhum. de distribuição de peso que o cavalo tem, que é sobre o músculo, e não sobre o ligamento, e não sobre a cernilha. Então, qual que era a grande verdade que a gente queria descobrir? Qual é a área ideal para o apoio do suador? A gente desenhou essa área. Nós medimos 377 cavalos para chegar nesse número. Depois nós fizemos grupos de medida com essas medidas e vimos que aquele dorso ali seguia um padrão, né? Ele tinha um desenho. Foi através desse resultado que a gente desenvolveu a armação da sela nova australiana. Eu queria fazer uma pergunta que até serve exatamente para mim, que adquiri uma das celas. Algumas pessoas devem perguntar para você como é que uma cela nova australiana pode servir para 2, 3 cavalos diferentes. Então, é importante fazer uma introdução sobre o saddle fitting de uma maneira geral, tá? Que eu acho que é legal para o pessoal esclarecer e a gente falar com mais conteúdo mesmo sobre o saddle fitting no Brasil, né? Uma preocupação que eu tenho. A gente tem basicamente os 2 modelos de suadouro de sela, o inglês, o suadouro que vem das celas inglesas, de salto, adestramento, CCE, que ele é um suadouro de couro com preenchimento de espuma. E essa espuma ela pode migrar de um lugar para o outro. Então, a possibilidade de ajustar um mesmo suadouro dentro das celas inglesas é muito maior do que no outro modelo de cela que eu vou citar daqui a pouco. Então, a gente consegue ter um número de ajuste da cela inglesa
maior do que da cela modelo americano, né? Então, o Saddle Fit, ele surgiu desse tipo de cela que você pode mudar uma mesma cela. Então, eu preciso mexer no equilíbrio da cela, eu vou tirar um pouco de espuma, né? Assim, não é tão simples, mas a teoria vai nesse caminho, né? Eu tiro um pouco de espuma e densidade de um lugar do suadouro e transfiro para outro. Eu preciso mexer no ângulo, eu tenho ferramenta que eu articulo o centro dessa cela. Estou falando das celas inglesas, Sim. certo? Então, o Saddle Fit, ele tem várias ferramentas dentro do universo das celas inglesas. Bom, no final da pesquisa eu falei, será que nós vamos fazer um suador inglês para celas australianas? Pô, acho que não vai combinar, né? O negócio é meio rural. Pensei comigo. E aí, bom, fui estudar lá atrás. Nossa equitação é uma equitação que passa a maior parte do tempo sentado. A gente não eleva, né? Cavalgada, prova de marcha, né? A gente tá com peso concentrado no assento a maior parte do tempo. Sim. No máximo, a prova funcional. A gente vai fazer uma prova funcional, vai saltar um feno, então tá numa cavalgada, vai saltar um córrego, né? Alguma coisa do tipo, um galho, enfim. Então, aí a gente projeta o assento para fora do assento da cela. Só que é uma situação muito pequena. Então, Sim. resumo, o suadouro de uma cela, legal para o cavalo, nesse caso, para manga larga machador, vai ser um suadouro da cultura das celas americanas, que é a cultura de cavaleiro que faz longas cavalgadas ou lida com gado, que passa o dia inteiro montado. Ele não tira assento. Tanto é que é muito mais raro você ver um cowboy fazendo trote elevado do que um cavaleiro de lusitano, numa hípica. Você vai numa hípica, todo mundo faz trote elevado. Você vai no área de rédeas, alguns cavaleiros elevam, mas é muito menos comum, né? Ele tá mais perto do cavalo, do assento da cela. Então, pensei, bom, vamos para celas, modelos de suadouro das celas americanas, para a gente chegar numa cela australiana de qualidade. Bom, só que aí entra a grande pergunta, né? A cela americana, ela tem muito menos possibilidade de ajuste do que a cela inglesa. A estrutura da cela inglesa permite que você ajuste ela melhor para o dorso daquele cavalo. A americana, não. Só que, bom, primeiro a nossa equitação, óbvio, a nossa tradição, nossa cultura de cavalo. Isso a gente não pode perder. Né? Algumas pessoas no meio do caminho fizeram tentativas de colocar suadouro de cela inglesa na cela australiana. Não pega. Vai de encontro à nossa cultura. O negócio não vai funcionar. Então, bom, primeiro a nossa cultura, a nossa tradição. Vamos trazer o nosso estilo de equitação para o jogo. Então, suadouro da cela americana. Do tamanho, óbvio, do cavalo, né? As celas realmente americanas tradicionais são grandes. O quarto de milha tem um outro formato de dorso, né? Então, formato da cela americana do tamanho do manga larga. Né? Essa era a teoria. E aí, como que nós vamos ajustar isso pro cavalo? Aí eu falei, poxa, eu vou ter que chegar em 3 tamanhos diferentes, porque uma mesma cela, ela não altera daquele tamanho. Ela é aquele tamanho e vai ser a vida inteira aquele tamanho ali. A armação, ela é fabricada em madeira, um material de madeira, né, que ele é inervado em cima, então tem uma certa flexibilidade com o tempo. Essa madeira, ela permite, né, uma mobilidade ali na coluna do cavalo, Sim. né, que é legal, o material ele pode se ajustar, só que ele não vai mudar, ou seja, uma cela de tamanho M, por exemplo, nossa, hoje, a gente produz ela para ser M a vida inteira, né? E como que nós vamos fazer com isso? Aí pensei, poxa, vamos para a prática de novo, né? Lá da pesquisa, a gente já tinha ido para o campo, voltou para o estudo, vamos para o campo de novo. Vamos produzir a cela em 3 tamanhos diferentes e vamos orientar as pessoas. Inclusive, vai ser uma trajetória legal, porque nós vamos estar falando de saddle fit, né? No momento de escolher a cela para aquele grupo de cavalo, né? Então, bom, vamos lá. Medir as éguas do Rodrigo lá. Aí, bom, cada égua a gente encontrou um tamanho diferente. A gente hoje tem a possibilidade de produzir os 3 tamanhos para atender a cada uma delas, né, que está no grupo. É 100% de ajuste? Bom, um cavalo P ele pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Qual que é a cela que vai vestir melhor? A P. Assim como a M, assim como a G. Então, o estudo da armação da cela nova australiana foi com essa base. Foi em produzir 3 tipos de abertura diferente para que a gente possa identificar essa abertura no cavalo, né? De uma maneira simplificada, pegar um assunto que não aparece que é um bicho de 7 cabeças e tornar ele mais fácil. Sim. Esse é um dos grandes objetivos nossos, né? E facilitar. Por exemplo,
existe o nosso atendimento profissional de avaliação desse ajuste, né? Fala, olha, sua égua é canhota, ela tem preferência por esse lado, sua égua tem uma atrofia muscular desse lado aqui. O ideal é que você ajuste a sela dessa maneira, que a gente use essa sela para esse cavalo, enfim, como se fosse uma consultoria, Sim. né, do ajuste de sela, e isso a gente já fornece. E uma outra maneira prática que já está acontecendo, né, graças a Deus já é realidade, é a forma que eu envio, né, para as pessoas o tamanho da abertura de cada cela para ela experimentar. E via orientação à distância, ela me mostra: ó, Bárbara, coloquei essa daqui, o Que 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 você legal, acha? que Não, eu legal, coloquei essa e vai testando nos animais que tem. Pô, o legal. pessoal comprou cela agora, depois do lançamento, de longe. E que não dava tempo de eu ir lá mensurar uns cavalos, né? Como eu vim aqui, por exemplo. E aí eu mandei esse mensurador prático para as pessoas terem noção ali do tamanho do cavalo e encomendar a cela. Que legal, que legal. Legal. Entendeu? Ô, Rodrigo, eu vou agradecer de novo o nosso patrocinador, Ara São Bento. Agradece os meninos aí. Ari, Ale, muito obrigado mais uma vez aí por apoiar, por acreditar no nosso projeto. Muito obrigado, um abração para vocês, viu? Oi, pessoal, tá em aberto aqui o espaço para os patrocínios, para os parceiros. Entre em contato com a gente para fazer uma parceria legal aí. Eu tenho uma pergunta capciosa, não sei se é capciosa, tem uma pergunta aqui que vem, eu fiquei pensando. Aonde entra a manta nessa brincadeira? Então, a manta, por muito tempo, ela foi considerada assim, vamos melhorar a manta para melhorar o problema da sela, né? A manta, coitada, ela tinha uma função difícil, Não, tem manta, né? A né? gente sabe, né? Tem manta de É, todo tipo, todo jeito, todo formato. e foi a primeira coisa que aconteceu quando a gente levantou essa questão da cela, né? Falou, pô, gente, tem um problema nas celas aí. A primeira coisa que aconteceu foi produção de mantas na proposta de melhorar o problema da cela. Então, cela mal ajustada, compra manta gel, manta de material da NASA, manta Uhum. daí a turma foi inventando um monte de manta. É, a, vamos seguir sempre o conceito de saddle fitting básico, né? Pra gente poder entender os assuntos. Nenhuma manta é capaz de corrigir um problema de uma cela que está mal ajustada no dorso do cavalo. Nenhuma, né? Inclusive, qual que é a função da manta? A função da manta é proteger o suadouro da sela do suor do cavalo. Porque o suor do cavalo, como a gente usa alguns materiais na confecção da sela, né, do suadouro da sela, o suor pode, com o uso, ele pode desgastar esse material muito rápido, o suor do cavalo, né? Porque, enfim, se eu ficar ali, pô, manutenção do suadouro, então Uhum. vamos ter que usar uma manta para proteger a sela do suor. Né? Você vê Sim, que muito pouca gente sabe disso. é. As pessoas já acham que manta é para proteger o dorso do cavalo da sela. É. Aham. Uma vez já tinham me explicado isso quando eu fui ver jogo de polo na Argentina. Porque tem muitos jogadores que usam a sela e usam no cavalo, jogam sem manta. Sem manta. Direto, é a sela Exato. direto em cima no jogo de polo e vai É isso mesmo. realmente sem. Então, assim, a primeira vez que eu vi, eu fiquei meio chocado, não era um grande Falou, conhecedor. vai vir, Falei assim, nossa, coitado do vai, cavalo, vai assar vai tudo o bicho, rapelar o ele vai cavalo. acabar, arrancou todo o pelo. Mas não, aí foi É, explicação, eu falei assim, não, realmente não há uma necessidade e tal. Aí me explicaram que na verdade é para proteger a sela, para não estragar a exato, sela. pra gente ter uma durabilidade boa do suador ali, pro suor do E a cavalo gente não usa para prejudicar. melhorar o desempenho da sela. Mas você chegou a fazer essa testagem com mantas diferentes? Não, o experimento, a fase 2, né, da distribuição de apoio, né, do suadouro da cela, que foi a fase da termografia do experimento, a gente utilizou sem a manta. Sem a Nós manta. não, a gente utilizou a cela sem a manta, não foi utilizada. Até porque na termografia a manta é um fator de confusão Ah, para ela para aquece. leitura, né? Sim. Tá. O material dela pode superaquecer ou pode escorrer suor, e isso para leitura do mapa térmico não funcionaria, né? Então a gente não utilizou a manta, a gente utilizou sem. É,
A gente usou a sela no dorso do cavalo sem a manta. E assim, hoje o que que eu falo, né? Muitas pessoas falam da manta. Ô, Bárbara, enfim, vou comprar a sela. Agora a gente tem um suadouro bacana, eu já tenho uma sela que ajusta bem no dorso do cavalo. Que manta que eu uso? É, a gente tem um grupo lá da Sela Nova Austrália, né? Muito engraçado. O cara fez um comentário assim: você fez uma cela moderna em cima e velha embaixo. Antiga, tradicional embaixo. E lá no fundo, né, eu nunca vi cela muito assim, antiga, tradicional. Sem museu, enfim. Mas lá atrás, se a gente olhar as nossas origens, né? Como que os campeiros montavam cavalo lá em Cruzile? Como que a nossa equitação, na época de Brasil Colônia, desenvolveu no Brasil? Realmente com materiais simples. Pelego de carneiro, né? Aham. Sim, Lã, couro de bode. Era fino aquilo. Mas as celas eram celas que, assim, pensadas no cavalo na época. Não tinha indústria, né? Era exatamente. pensado pro cavalo não sentir dor no trajeto ali, não pode machucar, né? E uma coisa curiosa até, acho que tava tendo uma exposição de manga larga aqui em São Paulo. E eu entrei na pista, conheci o hábito, né? Entrei assim no intervalo entre uma categoria e outra, a gente trocando ideia. Ele falou: Você tá mexendo com sela, né? Eu falei: Tô. Sabe de uma coisa que eu tô pra te falar? Desde que eu vi que você tá nesse trabalho aí, antigamente a gente caçava com o cavalo, a gente usava sela de caçada 4, 5 dias direto. E cavalo não mudava do primeiro pro quinto dia, não. Era o cavalo íntegro, já treinado, né? Já com preparo físico, ele era o mesmo cavalo do primeiro até o quinto dia. Hoje em dia, nos aras que fazem pista, os aras de prova aí, os caras treinam dias consecutivos, assim, iguais, um do lado do outro? Não. Sempre treino intervalado, né? É, pois é. Por que isso? Um dia eu fui caçar com a sela de pista. Meu cavalo, no terceiro dia, eu tive que parar ele e mandar voltar pra casa. Não aguentava trabalhar. Ah, Ou seja, a gente, essa cultura de treinamento de cavalo, de descansar um dia, mas por que que ele tá cansado? Não era pra cansar. Ô, Barba, você acha que ainda vai se ampliar ainda mais esse estudo, no sentido de dizer, olha, hoje a gente tem uma cela super adequada para o animal, mas talvez agora a gente tenha uma cela adequada para o animal que vai fazer mais atividade de função. Ah, para o animal que não, esse é exclusivamente para fazer cavalgada. Você acha que ainda vai refinar ainda mais esse estudo? Igual eu comentei, né, o Saddle Fit é um mundo. Você consegue, com vários ajustes numa cela, você consegue direcionar as funcionalidades tanto para o cavaleiro, né, quanto para o cavalo. Eu acredito que sim, eu acredito que isso aí vai expandir. Na medida que a gente vai tomando consciência do assunto, que nós é, assim, que a gente já começar a utilizar as celas mais bem ajustadas aos cavalos, nós vamos ter um potencial desses animais muito mais explorado. Né? Nós vamos explorar mais o potencial do cavalo. E depois que isso acontecer, com certeza, a gente tem ajuste ali para o cavaleiro, modelo de aba, modelo de borraina. A gente pode alterar muita coisa. Sim. Agora, o que eu via muito no mercado de sela, na indústria, eram várias funções de sela diferentes para o cavaleiro, que até tem uma proposta legal, mas a base, lá atrás, para o cavalo, que é o grande fator limitante do desempenho, prejudicando. Então, é meio que dar um passo atrás para corrigir a questão do ajuste para o cavalo, para, se Deus quiser, daqui uns anos, né, a gente só falar de sela bem ajustada para cavalo. É isso aí. Eu também acho. Eu acho que isso é o futuro. Eu não consigo enxergar diferente isso. Eu acho que as pessoas, os cavaleiros, vão cada vez mais enxergar que é preciso você ver o benefício para o animal. Eu não consigo enxergar diferente. O pessoal vai parar de comprar, um amigo nosso, parar de comprar cela de plástico, como eu costumo brincar, que é aquela cela que dura 3 meses e não tem. E pensar no cavalo realmente, né? Para o desempenho do cavalo, para o bem-estar do cavalo. Eu acho que é esse o objetivo. Sim, é isso aí, com certeza. O ajuste de sela, ele é um ponto muito importante, porque se você pensar, o cavalo usa sela todo dia, cara. Né? Os cavalos, eles podem usar selas todo dia, no mínimo 3, 4 vezes por semana, É isso aí. né? Então, é um material que está ali na lida, né? Tá direto ali. Então, com certeza, uma falta de ajuste vai gerar um efeito cascata que, poxa, a gente não consegue fazer uma correlação tão direta,
Mas, por exemplo, do que a gente viu no experimento, né, isso cientificamente a gente não consegue comprovar, mas percepções nossas de dentro da pesquisa, é que, por exemplo, o número de claudicação está associado ao uso das células. Né? Porque uma célula mal ajustada muda a posição do cavaleiro sentar. Essa posição vai aumentar a pressão na linha final de dorso, que é prejudicial para a biomecânica. Então, por exemplo, hoje você pega no Brasil profissionais que estudam biomecânica, quem entende de biomecânica, está paralelamente ligado ao assunto da célula, porque sabe que tem influência direta. Né? Mudou a maneira de andar, ao longo do tempo, vai tornar aquele efeito cascata que a gente conhece e vai gerar claudicação. Né? Então a coisa ela realmente vai muito além do que a gente vê ali, um simples uso da célula, né? Tanto é que o livro que mais me influenciou quando você perguntou o que te tirou o sono, né? Foi o livro que chama Suffering in Silence, que é Sofrendo em Silêncio. E a capa do livro era uma célula. Aí eu falei, será? E foi em Amparo que eu li esse livro, Olha lá só. no Ricardo Bacelar. Olha, Foi em Amparo. Indo pra lá hoje, eu até falei com a Márcia, falei assim, cara, foi aqui que me deram um livro que eu acho que mudou minha vida e mudou a vida também dos cavalos aí, né, Que atualmente, legal. cara. olha que coisa Olha, eu legal. não vi a cela pessoalmente, eu só vi ela em foto, achei que ficou maravilhosa. Obrigada. E fala pra gente da preocupação estética também. Acredito que tem uma preocupação, até porque é uma coisa nova. A gente sabe que tem muito cavaleiro tradicionalista aí, que se viesse uma cela psicodélica, não ia funcionar. Então, qual que foi essa preocupação de vocês em apresentar um produto novo, né? E que tivesse a cara mantesse um pouquinho a cara do que a gente tem hoje, né? Sim. Ah, no final da elaboração da cela, né, a gente começou o projeto pela armação. Como eu falei, pegamos as medidas dos cavalos, selecionamos em grupos estatísticos, fizemos o registro do projeto. Isso tudo foi um tempo que burocracia, vocês conhecem bem, né? Sim, Vai sim. coisa ali no tempo deles mesmo. Então, o registro está pronto, podemos dar mais um passo. Então, essa fase do desenvolvimento da armação foi a mais demorada. Imagina. Depois, desenvolvimento do suadouro. Bom, vamos montar uma cela em cima, né? Várias tentativas e erros. A nível de assento, tá? Uma das celas mais confortáveis que eu já montei na minha vida, para não ser injusta com outras que eu posso estar esquecendo, chama cela Wade, que é uma cela que também é conhecida como rancheira, Tá. desenvolvida por um cowboy californiano, conhecido os buckaroos californianos, que usaram algumas alterações em benefício do laço na época, que usavam os cavalos para lida com gado, né, na Califórnia, e precisaram desenvolver uma cela que desse conforto para o cavaleiro, mas que também desse uma possibilidade de laçada do gado sem prejudicar a nível de arranco. Então ela tem uma cabeça menor, mais baixa, para não ter ângulo de arrancada, nem para o cavalo, nem para o boi. Então, uma cela pensada, assim, sem nenhum estudo científico na época, Sim, óbvio, Sim, mas um sim. estudo prático, uma sensibilidade prática, né? Então, que legal. desenvolvida por esses cowboys californianos. E essa cela, quando eu montei a primeira vez, foi lá no Projeto Doma, do Borba, né? Que atualmente é o meu maior professor, ele e a Dude, que é minha treinadora também, que a gente já está falando de uma equitação western com influência do clássico, né? Aham, Como aham. sempre, né? E então, assim, estudando o cavalo nesse sentido. Quando eu montei essa cela, eu falei, poxa, essa cela tem um assento muito legal. E o fabricante da armação, ele é um cara que fabrica essa cela. Eu falei, você vai fazer o seguinte, você vai pegar lá é, a, a, o formato daquela armação de assento da Wade e vai jogar nessa pra gente. Vamos ver se dá certo. E deu certo. O assento da cela ficou com a memória lá da Wade que eu montei, que Que eu legal, adorei, que legal. que veio de desenvolvimento aí de pessoas realmente sensíveis pro cavalo. Muito bom. Então, a nível de assento, ela tem essa pegada aí desse assento mais ligado no assento da cela Wade. E o restante é o que já acontecia.
igual você falou, veio uma cela diferente, a turma vai falar, essa cela é meio esquisita, né? Aí como é que nós vamos montar essa cela? E realmente ter essa resistência, isso Sem existe. dúvida. Lógico que existe. Até pra gente, Claro. consumidor de cela, ver uma cela Claro. nova, aquilo é muito diferente do que a gente está acostumado. Ou seja, precisamos inventar a roda nesse aspecto? Não precisamos inventar a roda. Já existe. Aquela borraina alta, apoiando na frente da perna, que é uma borraina que dá uma direção de perna, é, como se fosse uma direção ali do adestramento clássico, por exemplo, que deixa o cavaleiro sentado numa posição que é confortável, ao mesmo tempo é correta, né? Não prejudica, mas né, é confortável. E que é aquela borrainazinha conhecida Uhum. nas Sim. celas tradicionais australianas, tipo australianas, né? Com o assento da Wade na cor mais clássica, aquela cor mais bonita, assim, do vinho escuro ali, que suja menos, fácil de pôr na lida, né? Então, inicialmente foi a cor que a gente optou por produzir a cela. E deixa eu ver alguma característica pro cavaleiro que eu tenha esquecido. Ah, qualidade do couro, né? Sim. Qualidade do material. Poxa, alguns fabricantes fizeram para mim na época de teste e sem dúvida, quando eu peguei o melhor couro, o melhor acabamento, eu não tive dúvida. Fazia diferença. Oh, muita Ah, diferença, cara. faz. Muita diferença. É como se a gente fechasse com chave de ouro o negócio, a história. Não vou colocar um couro que com o tempo vai desgastar, um couro que o parafuso, na hora de fixar o parafuso ali, pode estourar o Estourar couro uma. porque o couro tá fraco. Não, é peça de couro. Você vai ver quando chegar a tua cela. É muito legal. Parece Já banco de estou carro. ansioso. Você olha assim e Tá. fala assim, nossa, esses carros importados, parece banco de carro, assim, ficou bem legal. Sabe outra pergunta que eu tenho da Cela? Você acredita que, eu até imagino, né, a resposta, que nas fases do animal vão ter adaptações diferentes? Você pega um animal, por exemplo, que ainda não está tão musculado, um animal que não está, por exemplo, totalmente formado, um animal mais jovem. Você acredita que a gente vai, talvez lá na frente, ter, ó, cela para uso dos 3 anos até os 5 anos Uhum. e cela para quando o animal já estiver todo maduro? Você acha que isso vai chegar? Ô, Pedro, o que acontece, assim, com o assunto, né, ajuste de cela chegando para a maioria das pessoas, né, com a ideia da cela nova australiana, a gente quer trazer à tona esses conceitos do ajuste de cela, porque você vê, a gente está na evolução, né? Um dia a gente imaginou essa evolução, um dia a gente imaginou esse futuro, e a gente está nesse futuro agora. Né? Lá atrás, quando eu comecei a pesquisa, eu falei, nossa, tão pouca gente sabe sobre ajuste de cela. Sim. Quão bom seria se várias pessoas Sim. soubessem disso já, porque a gente traz essas discussões, né, com facilidade, a gente Sim. traz soluções com facilidade, e essa que é a grande história. E sobre os cavalos, exatamente o que já acontece, assim, de uma maneira não tão estudada, mas já acontece na prática, domadores de cavalo, tá? Geralmente domadores de cavalos que usam essas celas, né, que vem da história da cela americana, de uma cela de rédeas, por exemplo, eles já têm essa ideia de usar uma cela menor para o potro, que está começando, e a partir dos 5, a observação do cavalo, a maturidade do cavalo, né? Passou dos 5 anos, o cavalo já está se tornando, já está mudando o corpo, né? Já está vindo com uma costela mais aberta, um desenvolvimento muscular que vem do exercício, né? O que a gente espera, esse cavalo vai mudar o tamanho da cela dele. Então a gente tem já na prática, né? As pessoas fazem de forma muito simples. Isso é ajuste de cela. Uhum, Sim. Pensar numa Claro. cela menor para o potro e uma cela um pouco mais aberta para o adulto. Quando- E aquele mesmo cavalo pode mudar. E a observação sempre em primeiro lugar. Né? Lembra da frase lá do Isaac Newton? Observe atentamente a natureza e então entenderá tudo melhor. É observar o cavalo. A gente tem 2 tamanhos de cela. Pô, nasceu um potro diferente. Esse potro, ele já tem conformação de adulto. Ele não vai usar a cela de potro porque ele é potro. A gente tem a cela Entendi. maior, nós vamos colocar a cela nesse cavalo. Ele já consegue. Já E pode isso usar nele. já pode usar. E isso vai vir com o conhecimento sobre o assunto. Sim. Então, na medida que realmente a gente for falando mais sobre isso, é, essa consciência vai vindo e a observação do cavalo vai vindo. Agora, antes a gente não tinha tamanho de cela, não se falava nisso. Agora, graças a Deus, já é possível a cela P, uma M e uma G. E um momento que a gente tem colocado tanto na importância do bem-estar Um animal, né? bem-estar animal. Ou seja, acho que é um ponto indiscutível e não tem mais volta, né? Acho que é um ponto que é só olhar adiante, estudar mais e conseguir
cada vez mais o bem-estar, né, do animal. Exatamente. Assim, a questão da comparação da caçada, da modalidade da caçada que a gente falou, é, que é um esporte, né, em relação ao concurso de marcha. É, poxa, igual a gente tá falando, evoluímos tanto para chegar aqui. O importante para o cavalo é ter um mínimo de conforto durante o exercício, Sim, Uhum, né? Que não prejudique, não precisa colocar um hiper desempenho, sim. mas que não prejudique, no mínimo. E isso, com certeza, em relação ao bem-estar animal, é uma das causas que a gente mais abraçou durante a pesquisa, né? Que é proporcionar esse mínimo conforto para que a coluna possa se movimentar, né? Para que a gente não comprima com o suadouro da cela as estruturas importantes que tem que estar funcionando ali durante o exercício, né? E o bem-estar animal, com certeza. Inclusive, o mundo está evoluindo muito nesse sentido. As modalidades estão em evolução constante em relação ao bem-estar animal, não tenha dúvida. né? Hoje é uma exigência, tanto de quem regulamenta isso tudo e do próprio usuário, né? Hoje você vai. É inadmissível hoje você ter um animal e não pensar no bem-estar dele. Então, realmente é uma coisa que está em total discussão, né? Sim. Rodrigão, nós estamos próximos do fim do nosso podcast. Se arma das perguntas aí, porque a Bárbara já já vai voar para outro canto para medir mais cavalo, porque tem nova cela australiana sendo vendida para o Brasil todo aí. Ah, vendeu bastante, hein? No dia ali, eu acho que em quantas horas vendeu lá? A última do primeiro lote a live foi sábado, a última foi vendida no domingo, 10 horas da manhã. Olha que Olha que maravilha. maravilha. Sucesso total. Eu, Graças a eu, eu Deus. Baita entrei rapidinho, satisfação, né? eu ali rapidinho entrei, tava assistindo, mandei ali a minha, rapidinho comprei a Chegou minha. lá. Maravilha, maravilha. Você tem A alguma live de pergunta na... apresentação foi muito boa, por sinal, Não, gostei foi bastante. completíssimo. Achei que Ah, também assisti praticamente tudo. foi muito legal, muito Você bom. tem alguma pergunta na agulha? Que eu tenho mais 3 aqui para a gente chegar próximo, encerrando o nosso Pode podcast aqui. soltar mais uma, Pedrão, pode soltar Na mais uma. verdade, agora eu vou fugir um pouquinho do assunto da cela, porque eu tenho certeza que esse podcast vai rodar para tudo que é canto, a gente vai conseguir ter uma audiência muito legal e com certeza tem crianças, meninas lá que se espelham na Bárbara, né? Eu tive ano retrasado, por exemplo, na Nacional do Marchador, e eu fiquei encantado de como brilha os olhos daquelas crianças e como aquilo é literalmente assim, de coração, né? No pico da emoção que aquela criançada se coloca lá. E eu tenho certeza que você, para essas crianças, é um exemplo, né? E eu queria que você passasse uma mensagem para essa criançada, essa meninada mais jovem que, que sonha em viver, estar próximo do cavalo, criar mais assunto novo de cavalo, ou seja, Uhum. de viver esse universo do cavalo. Legal. Eu vejo também esse brilho no olho da moçada aí. Nossa, os meninos ficam ansiosos pela hora da prova social. Ah, escolhe o cavalo, olha o cavalo daqui, olha dali. A última nacional do Machador, eu fiquei o quê? Eu virei madrugada. Eu dormi, olha só, dormia durante o dia, porque a pista lá era lotada, né? Descansava durante o dia para poder dar as aulas de madrugada, que a pista estava vazia. A Amazônia, Mirim, Coronel, enfim, todas as categorias lá. Então, realmente, assim, os alunos eles têm um empenho muito grande em relação a essas provas, né? O prêmio Sim, é legal, enfim. E lá atrás também faz parte da minha história. Quando eu ganhei essas provas, né? A coisa começou a movimentar muito. Comecei a treinar uma galera. A gente tinha equipe, enfim. E dei todo esse intervalo aí para me especializar mais a nível de treinamento de cavalo e resolver o problema da sela, que agora acredito que daqui para frente vai ser muito mais fácil da mais gente fácil. conduzir, né, para Uhum. os cavalos e para os cavaleiros, Sim, porque da mesma maneira que a sela é legal para o cavalo, ela ajuda também a posição de assento do cavaleiro, né? Fiz um vídeo outro dia mostrando como que as armações de fibra de vidro alteram a postura do cavaleiro. Não adianta tentar montar bem, insistir para montar bem, se tem um material te tirando do lugar, né? Uhum. Então, isso também é de suma importância. Bom, mas para os cavaleiros assim, que tem a equitação, né, como principal objetivo de atingir uma equitação legal para apresentação, o recado que eu venho, assim, que eu venho na atualidade aí observando, né, que eu gostaria de deixar é assim, o resultado ele é muito importante, com certeza, todo mundo quer ganhar,
né? Todo mundo que entra lá dentro tem uma expectativa, uma esperança de ganhar. Mas antes de estar disputando um campeonato, né, essa moçada tá montando a cavalo, que é um esporte super saudável e que tem um indivíduo ali, né? Não só criança, né? Tanto as Amazonas, quanto o Coronel, quanto a galera que adora as provas sociais aí. A gente tem um cavalo em jogo ali, né? E pensar na equitação sem pensar no horsemanship, no cavalo estar confortável e no bem-estar animal, é tirar um pouco o resultado de jogo, de ênfase da história e curtir o cavalo. Chega uma hora que a turma tá ali numa pressão para ganhar e tem que pegar o cavalo, e esse cavalo é melhor do que o outro cavalo. A hora de todo mundo vai chegar, todo mundo que tem um Sim. propósito, que quer evoluir na equitação, que tá no caminho, a hora vai chegar. Vai ganhar. Isso não tenho dúvida. Eu conheço a moçada treinando aí, tem muita gente realmente muito competente. É, a preocupação com o cavalo é que eu tô vendo que tá ficando em segundo lugar, em primeiro resultado, né? Então, assim, chamar atenção para isso, inclusive, se a minha história servir de exemplo, né? Os hábitos que me avaliaram, eles falaram, a maior diferença sua é o seu grau de intimidade com o cavalo. A gente olha aqui, a gente já separa, assim, no olho, a gente já vai tirando. Cavaleiros que têm intimidade com o cavalo. Isso salta os nossos olhos. Então, além de ser positivo para o resultado, Sim. é bonito e respeitoso com o cavalo. Porque a equitação de pista, ela tem ido para um ponto até que eu particularmente não concordo. Muita pressão, muita exigência física e, assim, mental do cavalo, sem intervalo, não dá muito alívio. Cavalo novo fazendo prova de cavalo adulto, né? Então acaba indo para um ponto competitivo que o resultado só que importa. Uhum. Então, o meu recado é assim: pensar no cavalo, pensar no que a gente pode fazer, o que você pode aproveitar naquela equitação para fazer uma rédea de conforto, para na hora da apresentação parar seu cavalo, deixar ele alongar o pescoço. Trabalhar na equitação no sentido de elasticidade da coluna e deixar o cavalo descansar um pouco durante a prova, depois retomar aquela posição, aquela postura de que o juiz pede, né, da ênfase que o juiz pede. Então, eu acredito que o caminho para uma equitação bonita não é só técnica, é uma Sim. equitação de respeito pelo cavalo. Bem-estar. Pensar no bem-estar. Exatamente. Nós temos lá em Amparo, a gente tem uma Amazona, a Júlia, ela participou da Nacional do Marchador o ano passado. Ela participa, nossa, todas as provas possíveis ela tenta participar, da manga larga, do Marchador. Nacional do manga larga ela foi também, participou. Então, eu tenho certeza que ela vai assistir o nosso e vai escutar bem escutadinho o Ela que seu estava montando recado. a égua castanha lá hoje, eu vi ela monta Isso, bem, ó. Eu exatamente. Ela vi ela monta lá. bem, ela monta muito bem, É. dedicada, ela vai todo dia lá treinar, trabalhar, tem uma paixão louca por cavalo, assim, e é bom escutar bons recados. Eu acho que ela vai escutar bem. E assim, às vezes fica na dúvida, será que o juiz está vendo que eu faço isso? Eles estão vendo que você Estão está vendo fazendo. tudo. Eles estão vendo. Eles estão vendo. Porque eu, na época, eu pensava, será? Eu vou fazer aqui um trabalho de equitação para o cavalo não assustar tanto com a luz ali. Será que eu tô vendo? Eles estão vendo tudo, né? Ainda mais ficou entre os 20 finalistas. A sua atitude e postura em relação ao cavalo, cuidado com o cavalo, tá em jogo, né? Então você tá um passo à frente se você se preocupar com isso, né? E não só fazer cópia, né? O fulano faz, vou fazer também. Fulano lá faz, vou fazer também. Não, faz o que Você está você sentindo ali. tá É. sentindo que é melhor para você e pro seu cavalo, principalmente. Rodrigão, antes da minha última pergunta Pois para a não. Bárbara, eu tenho um recadinho para dar pro pessoal que está acompanhando aí. Ó, a gente já tem algumas gravações do podcast da Central da Marcha no Spotify, que antes desse primeiro episódio gravado aqui, a gente gravava só por áudio. Então acompanha lá no Spotify, pode procurar lá no canal do Central da Marcha, tem alguns episódios lá para vocês escutarem. Inclusive eu gravei. O Rodrigo foi entrevistado lá, antes do Rodrigo ser oficialmente o Exatamente. sócio aqui da Central da Marcha. Bom, e aí vem a minha última pergunta, é uma pergunta tranquila, que eu fazia para todos os entrevistados do podcast do áudio, que eu acho que alguns achavam difícil a pergunta, mas eu não acho que você vai tirar de letra. Eu quero que você fale dentro dessa história gigantesca aí que você tem, apesar de super jovem, um cavalo ou uma égua que marcou a vida
já da Bárbara. Esse cavalo, sem dúvida, o primeiro que me vem na mente chama Lendário do Santo Graal. Meu cavalo que hoje está com 25 anos e que me fez gostar de cavalo, né? Esse cavalo me fez gostar de cavalo. Foi o meu primeiro cavalo de pista e quando eu ganhei esse cavalo, ele era muito melhor que eu, né? E como é que eu ia fazer? Então, sem dúvida, ele foi a minha maior pressão, né? Tipo assim, olha meu currículo aqui. Pô, já ganhei um monte de campeonato, né? Vamos pra cima, né? E esse cavalo começou a perder desempenho na época comigo. Óbvio, o cavalo fica no nível técnico do cavaleiro. E eu olhava pra esse cavalo, falei assim, vocês estão vendo o convite que você tá me fazendo? Não, nós vamos em frente. Eu errei demais com esse cavalo. Foi o meu laboratório. Inclusive, né, até tenho um pedido de assim, gratidão pelo lendário, porque realmente eu aí aprendi uma técnica, testava no lendário. Então, sempre foi isso. E esse cavalo foi muito famoso no Espírito Santo, ganhou muita prova. Inclusive, um dia eu coloquei um vídeo dele lá. Ele tá hoje com 25 anos e o pessoal respondendo: Não, esse cavalo tá vivo. Esse cavalo, eu lembro de fases aqui no Espírito Santo que esse cavalo ganhava tudo quanto é prova. E eu me inspirava nesse cavalo, olha só. Né? E esse cavalo Legal. veio, entrou na minha vida com certeza e deixou um legado aí muito importante, que é de respeito e evolução técnica. Para a gente sempre buscar níveis competitivos, níveis técnicos, né? Sempre superiores aí, para dar e fornecer a eles uma qualidade de vida melhor. Muito bom. Rodrigão, Fantástico. seu encerramento aí. Bem, agradecer demais a Bárbara por ter aceito o nosso convite, por ter participado desse primeiro podcast gravado aqui nosso. Realmente, eu acho que foi aí uma estreia fantástica. Muito obrigado por ter vindo. Adorei, foi muito bom. De bola. Eu acho que foi ótimo. Tenho certeza que os nossos amigos da Central vão adorar. Vai ser um sucesso, não tenho nenhuma dúvida. Então, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu que agradeço, adorei participar aqui. E eu até falei com vocês no começo, né? O pessoal falava assim: Bárbara, você tá falando muito de cela, Bárbara, troca o disco da cela. Aí, então tá, vamos falar de equitação. Aí depois que lançamos uma cela, né? Poxa, essa cela tem 3 tamanhos. Pô, que manta que eu uso? Como é que é esse suador? Como é que isso aí funciona? Vamos voltar pro disco da cela de novo, falar do disco que tá fazendo sucesso, né? Não, mas tem que falar da cela. Eu acho Show que de é algo bola, importante porque show de bola. envolve várias coisas. Envolve equitação, bem-estar. Eu acho que é muito importante o momento da cela. Com Realmente tem certeza. que falar. Então, agradecer a oportunidade. Parabéns pelo projeto de vocês. Tenho Obrigado. certeza que já é um sucesso. Maravilha. Eu quero agradecer você também, Bárbara. É uma satisfação enorme, né, receber você aqui. Eu tenho certeza que nós três aqui, quem está acompanhando de casa, tem uma coisa em comum, que é a paixão pelo cavalo. Quem não sabe, eu e o Rodrigo não somos do ramo do cavalo, né? Não vivemos disso, mas nos entregamos de corpo e alma para o cavalo. E eu acho que esse podcast, todo esse projeto da Central da Marcha, ter você aqui hoje é resultado dessa paixão que a gente tem. E eu acho que o cavalo é muito isso, né? A gente consegue agregar muita gente nova, muita amizade se unindo pelo cavalo, tá? Então eu quero te agradecer demais. Foi uma satisfação enorme receber você aqui. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, tem um recadinho para vocês aí de casa. Sigam a gente lá no Instagram, sigam o nosso canal do YouTube da Central da Marcha. Para você que quer participar, que quer estar aqui, que quer colocar sua marca no nosso podcast, vai ser muito bem-vindo. A gente precisa sim desse apoio, dessa ajuda, para que juntos caminhemos aí falando do que a gente mais gosta, que é a paixão pelos animais, pelo cavalo, pela marcha. Então, a Central da Marcha está de portas abertas para receber vocês aqui. Mandem sugestões de quem a gente deve receber aqui, de assuntos, que o espaço é totalmente democrático. Quero repetir aqui, Rodrigão. Perfeito. Aqui é espaço do marchador, aqui é espaço do manga larga, é espaço do Campolina, é espaço dos muladeiros. Vamos falar de marcha, que é o que a gente gosta. Tá bom? Perfeito. Muito bem. É isso? Perfeito. E para finalizar agora, enfim, se marcha, tá na Central da Marcha. Obrigado, pessoal. Perfeito.